Se liga no relato da moça. Eu estava de férias na Bahia e uma noite acordei às 4 da madrugada arrancando a roupa como se a minha cama estivesse pegando fogo. Uma coisa diferente estava acontecendo no meu corpo. Assim começa o primeiro episódio de Sem Vergonha, um podcast sobre um tema invisível para muitos, a menopausa. A apresentadora encarou a fase do joguinho na vida dela, convidando especialistas, amigas e colegas para entender melhor os calores e as surpresas da menopausa. Ela é uma provocadora de mão cheia. Bem-vinda ao Provoca, Fernanda Lima. Obrigada. Ai, que calorão, eu tô sentindo um calor aqui. Nem fala, daqui a pouco você vai ver, eu já começo a brincar, peço um leque emprestado, né? Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast, no seu tocador preferido. O Fernanda, como alguém que nunca encarou a menopausa, como é o meu caso, pode ter uma ideia desse calorão das 4 da madrugada que você sentiu? Olha, Marcelo, eu acho que para quem sofre os sintomas da menopausa, como eu sofri e venho sofrendo, o calorão é o de menos. Então, você quer começar pelo mais leve ou pelo mais pesado? Pelo mais pesado. Você imagina que a gente perde massa cinzenta na menopausa? Você já ouviu falar isso? Massa cinzenta do cérebro? Isso. Você já ouviu falar disso? Não, nunca. Eu não sou uma especialista, mas é um dos relatos médicos que eu ouvi, porque, de fato, a gente passa a esquecer as coisas, os nomes, o que ia dizer, o que ia fazer. Então, já peço desculpa de antemão, se eu for pensar um nome, de repente meu marido, eu esqueço o nome dele, alguma coisa assim, você já sabe que faz parte. Menopausa não é um assunto só de mulher, né? É um assunto da família toda, de papai, mamãe, titia, sobrinho. Deveria ser. Não deveria ser? Deveria ser. E você trouxe isso agora. Que coragem, né, Fernanda? Por que você resolveu fazer isso? Eu acho que foi mais um destabilizar, será que dá para falar assim? Destabilizar. Eu diria que é quase que a sua profissão, né? Amor e sexo, não é? Vem sendo nos últimos anos. E assim, se a gente for pensar bem, não é algo tão difícil de se falar, né? É algo só que, não sei, eu acho que são os tempos, né? Assim, cada tempo pede um assunto. Eu acho que a gente vem falando, né, de mulheres há alguns anos, de sexualidade, de liberdade, né, de conversa. De conversa, e eu acho que chegou a hora da menopausa, é o tempo da menopausa agora, de se falar de menopausa. Então, primeiro para nós mulheres, ontem mesmo meu filho estava falando, nossa mãe, ano passado você estava insuportável. Jura mesmo? É verdade? Ele, nossa... Isso quer dizer que agora já está, né? Sim, já estou melhor, estou aprendendo a lidar. No momento agora eu estou tendo uma onda de calor, nesse momento. Neste momento? Nesse momento. Mas eu também estou. Então a gente poder dar uma olhada no nosso sono, na nossa alimentação, nos exercícios que a gente vem fazendo, como a gente vem fazendo. E então vamos dar a menopausa, o que é da menopausa. Esse podcast são 7 episódios. É uma coisa que você realmente se debruçou com muito especialista. Como foi a repercussão? O que eu quis fazer era falar de uma forma muito simples, muito didática, sabe? Para que as mulheres que não têm informação, como as mulheres mais privilegiadas têm, pudessem entender o que a gente está fazendo, porque, inclusive, são as que mais sofrem, né? Quantos sintomas tem na menopausa que indicam que você está? Parece que mais de 80. E o mais surpreendente, Tás, é que a gente chega a ter sintomas que são similares a de pessoas autistas. Sei. Então, muitas mulheres confundem, acham que têm um autismo tardio e, na verdade, estão na menopausa ou vice-versa. Então, por exemplo, som muito alto, luzes muito fortes. Aqui está muito agradável. Tem uma coisa técnica que é
a mulher para de menstruar, né? Que eu já vi muitas mulheres falando, ai, não vejo a hora de parar de menstruar. É assim? É uma coisa boa parar de menstruar? É isso que eu estou perguntando. Para nós, que fomos criadas também distante dos conhecimentos, né, do nosso ciclo menstrual, é bom parar, porque a gente não se respeita ao menstruar, porque é uma fase é uma semana muito complexa da vida da mulher, o mês inteiro, né? Sim. Mas é porque vem o antes, vem o durante, vem o depois. Então, a gente precisa aprender a se respeitar, respeitar o corpo. Sim. Então, Ouvir, né? Ouvir o que tá corpo, acontecendo, exatamente. né? Eu, minha vida inteira, passei sem saber que, tipo, hoje eu não durmo a noite inteira. Pô, que insônia desgraçada, que dor de cabeça, a vida tá uma merda, tá tudo errado. Lá no outro dia, desce. Você fala, era isso. Vamos fazer um telecurso rápido para o pessoal que se interessou pela menopausa? Tem perimenopausa, fogachos. Adoro. Fogachos. Eu vou falar o que eu sei, tá? Porque eu tá. não sou uma especialista, então não sei até que ponto eu posso te ajudar. Mas a perimenopausa é o período antes da menopausa. Tá. A menopausa é a última menstruação da mulher. A perimenopausa, ela pode durar até 10 anos antes desse dia final. Ela dá avisos já? A mulher começa a ter questões de memória, começa a ter questões com sono, ressecamento vaginal, falta de libido, ganho de peso absurdo, já não perde mais como perdia antes. Como se o metabolismo ficasse mais preguiçoso. Ou doidão, né? É uma alteração hormonal. Alteração hormonal, é isso? E os nossos hormônios sexuais, os nossos 3 hormônios, o estrógeno, a progesterona e a testosterona, fazem assim. Uau! Então vai dando esse cansaço. Sei. Aí você falou o fogacho. Fogacho. É o calorão. É o calorão? É essa onda que ela vem assim, ó, da pontinha do pé e vai subir. Tu vê, eu tô com um sapatinho de furinho. Não ter, eu tô assim, super esperta agora. Tá. No ruim, se aqui tivesse chão, daqui a pouco eu tirava e botava o pé no gelado. No geladinho. Você tá morrendo de calor agora? Sei. Não, eu tô. Nesse momento? Nesse momento, morrendo de calor. Interessante. Arrependidíssima de estar de manga longa. E aqui não tá... Tá super fresco. O ar tá gostoso, não tá tão frio também. E Quer que aumente o ar? Não, tá, tudo bem. Quero. Amigo. Que dicas que você dá para quem está se identificando com essa descrição que você está dando da menopausa? Primeira coisa, procurar um médico, né, uma médica. O que acontece muitas vezes é que a mulher chega na médica com os sintomas, o médico, a médica fazem os exames, a pessoa ainda não pode ser diagnosticada, né, na menopausa, porque ela ainda está no ciclo, e muitos médicos dizem, tá tudo certo, vai embora. Tá tudo, você está louca, pode ir E a embora. mulher vai embora achando, ou eu estou com Alzheimer, ou eu estou com pressão alta, ou eu estou com uma insônia crônica, ou eu estou, sei lá, vou engordar mesmo, não vou emagrecer mais. Então, muitas vezes acontece isso. Então, eu insisto que as mulheres falem com seus médicos sobre a perimenopausa. Perimenopausa, aprendi agora. Que é o que está acontecendo antes desse... E que pode ser 10 anos, inclusive. Até 10 anos antes. Caramba! E eu acho que se informar o máximo possível, se respeitar, se acolher, entender que é uma fase difícil e que, vamos dizer que passa, muitas pessoas falam que não passa, mas se atenua, né? Eu acho que a gente aprende a conviver com essa nova fase, né? De um amadurecimento, né? De um envelhecimento, porque não dizer assim, todos nós estamos caminhando, né? Claro. Para o nosso envelhecimento. Então, é fazer de tudo para a gente viver melhor. Então, o que acontece? A gente está perdendo músculo, né? A gente está envelhecendo, nós todos, né? A gente vai envelhecendo e perdendo músculo. É a causa das grandes cagadas na velhice, é essa. Exato. Então, assim, para nós... A falta de consciência de que isso está acontecendo. Nós precisamos fazer musculação. Precisamos. Não é? Você faz? Opa! Eu sou um cara disciplinado. Pois é. Eu estou remando agora, descobri o remo na minha vida. Super legal. E é por conta do envelhecimento. Eu acho ótimo poder falar de envelhecimento com alguém que está falando e envelhecendo tão belamente como você, porque
É a melhor hipótese para quem quer encarar a vida. Exato. É envelhecer. Exato. A outra hipótese E não é eu quero boa. ser uma velhinha ativa, sabe? Por isso que eu encarnei nessa musculação. Eu faço todo dia, bonitinho, saco, né? Saco, mas vamos lá. E faço e depois me sinto bem e sei o que eu estou fazendo por mim, né? 3, 2, 1, Como o homem pode apoiar a sua companheira nessa jornada? Eu acho que os homens, eles precisam entender o que acontece, né? E contribuir nos afazeres. Nos afazeres, coisas práticas. Dividir, porque a carga mental está pesada, né? A mulher trabalha tanto quanto, então é muita coisa, né? Tem que chegar junto mesmo. Não é ajudar, é dividir mesmo, sabe? Você sabe que chegou muita pergunta para você aqui. Aline Bellan, quais cirurgias plásticas você faria se não fosse bonita? Eu adorei essa pergunta. Quais cirurgias plásticas você faria se não fosse tão bonita? Olha, eu acho esse assunto super delicado, porque o Brasil é o campeão, né? E a gente vê muita falcatrua, né? Muito exagero, né? Não só exagero, mas muito erro médico. Sem noção, então, é um assunto muito... A gente está falando de bastante coisa médica hoje, né? Tá bem sério aqui o papo. Claro. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque a gente está falando cada vez mais de aceitação, né? De aceitação do corpo, principalmente da mulher. E parece que a gente vai estar indo sempre contra isso, né? A gente luta por alguma coisa que a gente está sempre... indo contra, porque no fim a mulher quer estar bem, no fim o homem exige que a mulher esteja linda, gostosa, com peitinho, Então, é um assunto delicado, eu acho que tem que tomar muito cuidado. E você já fez? Eu já fiz. E como que você encara a decisão de vou fazer e vai ser até aqui? Qual é a dosagem para encarar esse assunto? Pois é, eu não quero fazer mais nada, porque... eu acho que é muito arriscado, sabe? É perigoso. Eu acho que vale mais a pena a gente ir atrás de saúde do que ficar sentando em mesa de cirurgia, tomando anestesia para ficar bonita. Porque não tem mais jeito, né, Marcela? E uma hora, daqui a pouco, tá puxando a panturrilha, né? Tá puxando a mão. Não adianta, né? Não tem mais jeito, né, Marcela? Claro que tem jeito, é só você continuar assim. Mas não vou continuar assim. Não, desculpa. continuar envelhecendo assim. Exato. Não é? É isso. Eu fico vendo, assim, né, as nossas musas, né, as minhas musas, né, que envelheceram, né. Fico olhando a Jane Fonda, né, assim, nossa, como chegar ali, assim, com aquela sabedoria. É fascinante ver uma mulher assim, e um homem também, né, um homem amadurecer, assim, com conhecimento, né, é muito bonito. Nós todos aqui estamos envelhecendo, né? Todos. Este programa gosta muito de falar de finitude. Como que você olha para esse processo que você vive? Maravilhoso de maturidade. Eu acho, assim, eu ainda não fiz 50, então é um começo, né? É um começo. Eu ainda não consigo ver, né, a velhice, mas eu tô... Sabe quando você fala, dando uma espiadinha. Tá ali. Quando você pensa, cara, daqui a 20 anos eu vou ser uma senhora, né? Eu tô me preparando para chegar lá muito legal, sabe? Eu quero ter brilho no olhar, sabe? E quero conseguir ler meus livros. Eu acho que vai ter um momento de paz, sabe? Eu aguardo por esse momento, assim, sabe? A casinha lá na Marambaia, com um brinco de princesa, um sofá bem gostoso, assim, e lendo um livro, sem nenhum mãe. Eu acho que esse momento pode ser muito interessante. Você começou a trabalhar aos 14, são 33 anos de carreira.
Eu imagino que muita gente falando da sua aparência ao longo, porque tem a comparação, inclusive hoje no Google, né? Como que você lida com isso hoje? É mais fácil do que... Eu lido super bem, sabe, Marcelo? Eu não fico... E também não fico vendo comentários, assim, porque é sempre muito cruel a internet, né? E eu tô tão preocupada com o que eu tô me tornando que... De novo, é uma bobagem isso, né? Um dia eu fui jovem, outro dia eu estava vendo uma cena que me mandaram de Bang Bang. Eu era uma criança, gente. Eu era uma criança fazendo uma novela, apanhando a imprensa, blá, blá, blá. Super frágil, super vulnerável. Hoje eu estou aqui, eu olho para trás, dou risada disso, né? Então é tão bonito, assim, a gente poder olhar daqui para frente, né? Também sem ficar se prendendo. Tem uma escritora, a Margaret Atwood, né? Que é autora do Conto de Aia, que deu a seguinte definição para a menopausa: uma pausa que fazemos para reconsiderar os homens. Porra. Você tem reconsiderado alguns homens aí? Um cara chamado Rodrigo, outros ao redor? Olha, eu cobro deles, né? Eu cobro bastante. Eles também cobram de mim, né? E eu acho importante que a gente alinhe expectativas, né? Eu em casa, você vê, eu tenho os 3, né? Lá, o Rodrigo já está acostumado e a gente aprende muito juntos e a gente concorda em tudo que vai ser passado para as crianças, em tudo. É engraçado, assim, a gente tem uma boa sintonia. Concorda quer dizer, vocês constroem uma concordância antes de passar. Isso. E muitas vezes, quando chega de sopetão alguma coisa e é minha vez de falar, né, eu dou minha opinião, ele me apoia e vice-versa, assim. Dificilmente a gente tem uma posição diferente. Então, acho que o Rodrigo, ele está bem... Ele vive comigo há muitos anos, né? Sim. Então, essas pautas sempre foram muito presentes lá em casa. Eu aprendi, né, Marcelo? Também não era, né... São pautas que eu venho desde o Amor e Sexo, tem mais de 10 anos já desde que eu venho MTV. estudando. Desde a MTV. Já tinha relacionamento ali afetivo. Exatamente. Né? Tinha um Fica Comigo lá, aqueles jovens indo lá querendo namorar. Você sempre perseguiu isso e com muito humor, com muita clareza, com muita autenticidade. Por isso que eu quis trazer você aqui, garota. Vocês estão curtindo? Porque eu também aprendi contigo um monte, Vocês né? estão curtindo, turminha? No próximo bloco, eu vou pedir a preciosa ajuda da minha convidada Fernanda Lima para o resgate de um ser primitivo, hoje assustado e às vezes perigoso, o homem. Até logo. Sobre o fato de ser homem, o poeta Manuel de Barros lançou essa: não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que vai lá fora, que aponta lápis, que compra pão às 6 horas da tarde. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Recentemente, a minha convidada se alinhou na mesma missão do poeta, colaborar para a renovação do homem, este ser basicão, né, primitivo. Fernanda, você mergulha nesse tema masculinidade desde sempre, né? Desde a MTV de Amor e Sexo na Globo, agora no podcast Sem Vergonha, tem lá 2 temporadas de masculinidade. Me diga o seguinte: usar borboletas, como sugere o poeta, é suficiente para lapidar uma pedra bruta como esse ser basicão que é o homem? Eu acho que sim. Acho que é o ponto de partida. Talvez o ponto essencial. Né? O que Se perceber com medo, com fragilidade? Sim, se perceber com medo, com fragilidade, se ouvir, não tentar se comparar, competir tanto, né? Por que essa dificuldade de olhar para a masculinidade ou de falar dela? Acho que a gente saiu um pouco daquela era de comédia, de horrores, né? Assim, que era engraçado e tal, mas que ficava na superfície. E nos últimos, né? Na última década, vamos dizer assim, a gente começou a falar de assuntos muito importantes, mesmo na comédia, né? Mesmo no humor. E
E agora temos informações à beça, né? Sim. Para os homens serem acolhidos, se sentirem acolhidos e olharem para si e olharem para o mundo com uma maneira um pouco mais delicada, né? Mais suave, mais sincera, mais vulnerável. Sim. Nada mais bonito que um homem em vulnerabilidade, né? Com suas armas abaixadas. Mas é difícil, hein? É difícil porque o homem é criado para ser esse cara. E os homens são abusados na infância. Sim. Abusados psicologicamente, Sim. abusados sexualmente. Sim. E tudo isso é escondido debaixo do tapete. E posso dar um spoiler para eles, porque eu fiquei muito impactado com alguns dos seus entrevistados. O Marcelo D2, por exemplo. É lindo, né? o depoimento dele. É incrível, você nunca tinha visto ele abrindo essa... Ele fala da dificuldade que ele percebeu de se permitir ser amado. Meu pai, apesar de ter sido um pai maravilhoso, ele ainda era aquele pai que se apanhar em casa, se apanhar na rua e chegar em casa chorando, vai apanhar 2 vezes. Isso foi muito difícil para mim, porque foi difícil para eu conseguir aceitar qualquer tipo de amor assim nas minhas relações. Eu demorei muito, estou com 55 anos, eu demorei muito para me deixar ser amado, sabe? E amar de verdade, assim. Lindo, né? De um machismo... Lindo, é assim, triste, Não, mas que lindo ele falar, Que lindo ele né? poder falar isso é. agora, disso, com essa clareza. Sabe o que eu achei muito lindo que ele falou também? Ele admitir o amor por um outro homem. Isso. Que era, né, o amigo dele, parceiro, Isso. que depois faleceu. E que só depois que ele perdeu o amigo, ele se deu conta Ele se do deu amor conta por do esse amor homem. que ele tinha do Skank, que é um dos fundadores do Planet Hemp, né? A vida ensinou, eu sei, vivendo aprendi a amar, morrendo de amor, sonhei com as voltas que o mundo dá. É no amor, é no amor que a gente tem que construir, sabe? Então eu tenho filhos homens, como é que eu Sim. vou chicotear meus filhos, entendeu? Sim. É o que eu falo para eles, é o que eu acho que eu falaria para qualquer homem, e eu falo. Você Sabe? tem vontade, às vezes, de chicotear eles? Não. Não? Não. Nem quando eles não querem falar com você? Pode dar uns beliscãozinhos daquele bem fininho, sabe? Não, eles são maravilhosos, às vezes eles são babacas, como eu também devo ser. Pode falar. Mas a gente conversa e a gente, putz, e tem que desconstruir muita coisa, né? Porque eles também vêm com ideias, mãe, mas mulher dirige pior que homem, né? Tá, vamos lá. Eu e o fulano, quem é que dirige melhor? Não, você. Eu e o Beltrano, quem é que dirige? Você. Então, o que você está falando? Do que estamos, né? Você ouviu isso em algum lugar, você está reproduzindo, mas para pensar, sabe? Agora, eu vou contar para eles que na hora de entrevistar os dois, né, Francisca e João, não teve um bom resultado para o podcast. Por quê? Eles responderam. Sim ou não? Eles responderam Monossilábicos. Você é amado pelo seu pai? Muito. Vocês costumam conversar, você e seu pai? Sim. Vocês fazem coisas juntos? Sim. Tipo o quê? De jogar futebol, PlayStation. E aí, você ficou frustrada? Um pouquinho. Um pouquinho. Deu uma bronca depois que desligou o microfone? Não dei uma bronca. Não dei uma bronca. Por quê? Essa dificuldade? Porque eu acho que eles falaram que eles conseguiram, nada. Mas eu acho que falar na adolescência é difícil, né? Eu tenho entrevistado bastante adolescentes, agora eu estou fazendo uma temporada sobre adolescência. Sim. E eles têm dificuldade de verbalizar, assim. Eu lembro quando eu era adolescente, meu pai também me chamava de monossilábica. Olha aí. Monossilábica. Ele falava, dicção, fala pra fora, e eu... Então, eu entendo esse lugar do adolescente, mas eu acho mais importante vê-los agindo como homens dignos, com caráter, íntegros, sensíveis, carinhosos, empáticos, né? Entendendo o lugar deles de privilégio nessa sociedade hiper desigual, do que falando e de repente ali fazendo uma bobagem com uma menina, expondo um nude, porque tá brabo, né, Tá Marcelo? brabo. Conta como que tá. Tá brabo. Tá, né? Olha, assim, hoje mesmo eles estavam me dizendo que uma menina tal, mãe, cheio de nude espalhado dela.
inundou a minha tela. Como lidar com isso? Hein? Como lidar? Não passe para ninguém, apague, sai fora, não se mete com isso. Você se mete nessa conversa? Se eles vêm me falar, sim, o que eu sei, a gente troca. Eles vêm me perguntar Eles muita vêm te coisa. perguntar. Entendeu? Mas eu vou agora fazer uma defesa deles. Posso fazer, não? Claro. Tem coisas que uma mãe não deve perguntar para um filho. Eu não pergunto, eles vêm me falar. Eu estou falando do podcast. Tipo o quê? Eu não vou citar. Você acha que eu fui indelicada nas Não, perguntas? não é indelicada. É que tem assuntos. Por exemplo, falar de sexo. Mas eu falei de sexo. Eu não estou acusando você de ter falado de É sexo. que eu já não me lembro Eu estou mais. dando um exemplo. Assim, falar da vida afetiva. A gente fala de sexo. Não devia. Mas não sou eu que pergunto. É verdade. Olha que eu vou ligar para ele. Olha como eu sou delicada. Eu fui viajar semana passada e eles ficaram em casa, sozinhos, né? Sabe o que eu falo? Traga quem vocês quiserem. Querem fazer encontro social, palestrinha, não sei como é que eles chamam o negócio. Podem vir aqui para casa. Só não sujem meus sofás. Podem vir aqui para casa. Se alguém trouxer bebida, vocês quiserem experimentar, saibam que precisam estar alimentados, beber água nos intervalos. Não, mãe, a gente nunca vai beber. É mentira. É claro que é mentira. É mentira que vocês não vão beber. E não se preocupem em falar isso para parecer filhos obedientes. Sejam responsáveis. Aí sabe o que eu fiz? Sejam responsáveis. Fui na farmácia, comprei uma coisinha de camisinha para cada um. Não acredito. Deixei na mesinha de cabeceira e não falei nada. Mas está errado. O que está errado? Comprar camisinha para o filho. Eles não vão comprar. Você já imaginou se eu volto de viagem e daqui a um mês o meu filho de 16 anos chega para mim e fala: mãe, Mamãe, eu engravidei uma você menina. é vovó. Aí eu acho que eu mato ele. Eu não quero ser irresponsável aqui. Os pais têm sim um dever de informar disso, daquilo, alertar e tudo mais. Mas na botar hora... a camisinha no pepino, não. Não pode. Mamãe não pode. Eu conheço mães. Eu já botei. Eu conheço mães. Você já botou, Eu não? já, claro. Você já botou? Claro. Não pode. Porque você está quebrando Pode ou não pode, gente? Não pode. Você Olha está lá, quebrando viu? uma onda. Olha ali para trás. Pode ou não pode? Olha aí. Olha o pessoal mentindo para você. Não pode. Nem numa banana. Tem mãe que põe, eu vou botar numa Botei banana. no pepino. Tô nem aí. Não pode. Tô nem aí. Quebra a onda. Que onda? A onda do sexo. Mas o sexo não é comigo, o sexo vai ser depois da Mas história aquilo deles. vai ficar gravado. Claro. Eu queria que minha mãe fosse uma guru do sexo. Eu notei que você anda fingindo que se masturba. E estava pensando se você não quer falar sobre isso. É por mim. Quer não? Vamos falar da masculinidade tóxica. Como se perceber nesse estado? Eu estou fazendo uma pergunta, inclusive, para eu aprender sobre quando que eu sou um macho tóxico. O que você tem a nos dizer sobre isso? Manda! Quando você fala que eu não posso falar de sexo com meus filhos. Ela está querendo jogar pesado com isso. Olha, eu vim com um brinco para você se distrair e não me provocar tanto, mas você não está caindo nessa. Eu não vou concordar com você sobre isso, mas tudo bem. Não, estou brincando. Como que um homem pode se perceber? Eu passei da linha nessa hora. São tantas maneiras, né, Marcelo? Eu acho que é estrutural, né? O patriarcado é estrutural, assim. Então, são muitas maneiras, né? E é por isso que é difícil enxergar. Eu acho que é na violência em geral, no grito, no dedo na cara, no feminicídio, falando das questões mais graves. E na prática, eu acho que é achando que é a mulher que tem que dar conta dos serviços domésticos, né? É achando que a mulher é inferior, né? Que ela tem que ter cargos inferiores ou que ela tem que ganhar menos. São tantas maneiras de ser tóxico, né? Tem gente querendo te fazer perguntas sobre isso também. Guizones, Fernanda, você ou sua família foram ameaçados por você apresentar o amor e sexo? Como você enxerga a extrema-direita no Brasil e no mundo? Botou uma na sequência da outra. Uau! É engraçado que ele botou, foram coisas bem ligadas, né, uma na outra, na minha vida, assim, porque eu não sou uma pessoa de
da política, assim, eu não entendo de política, não gosto de falar de política, realmente não entendo. Na época do Amor e Sexo, quando a gente estava mais trazendo pautas importantes, né, de inclusão, sexualidade, foi bem nessa época que teve as eleições. E eu não sei o que aconteceu, mas como o candidato era muito parecido com o homem que a gente estava dizendo que a gente não queria mais, ficou essa coisa de que eu estava fazendo um programa contra o candidato. Sim, programa partidário. E eu acho que o debate ele é sempre furtivo, assim, a gente precisa conversar, sabe? Por mais que a gente discorde na nossa posição, a gente vai sair daqui diferente, eu e tu, sabe? É isso aí. Então, a televisão, ela tem esse poder, né? Assim, quando a gente vê, eu vejo pessoas me falando, nossa, obrigada, porque minha mãe me mandou embora, mas ela viu tal programa teu, quando você falou isso, ela me chamou de volta, porque não importa que eu seja gay, enfim, são tantos pontos, né? Assim, então, eu acho que essa polarização do Brasil, ela... É como se a inclusão não fosse uma pauta de todos os lados políticos, né? Necessária, né? Necessária em todos. O Amor e Sexo, para mim, é um programa muito à frente, assim, um programa que visualizou uma necessidade mesmo a ser atendida. Numa emissora com muita audiência. Então, você cutucou a onça com vara curta mesmo, né? O que aconteceu é que o começo do programa ele era muito festivo, né? Assim, era putaria mesmo. A gente falava... O que é ótimo, é uma forma de rebeldia. E aos poucos a gente foi entendendo que tinham coisas muito importantes a serem faladas. Então, ele continuou festivo, só que de repente, creu. E aí as pessoas, opa, estão falando sério ali? Os cientistas do Amor e Sexo, ainda em desconstrução, criaram o jogo da ereção telepática. Aê, Renatão. Vai, não liga pra... Olha lá. Botou a camisinha. Vai, Renatão, conserta! E aí eu acho que rolou uma confusão, assim, porque num determinado momento eu era aquela apresentadora super divertida, de maiô, né, fazendo um programa com um monte de bailarinos sexy, todo mundo... E de repente falou, mas não, acho que ela não é tão minha amiga assim. Agora ela pisou no meu calo. E eu acho que esse foi o lance. E você guardou algum... Você ficou chateada? Qual foi o resultado disso Na época tudo? eu fiquei um pouco assustada, né? Porque eu lembro assim, meu pai, tipo, minha filha, o que você está falando de política? Pai, eu não estou falando. Na verdade, tudo é política, né? Não política partidária, não estou falando daqui ou dali. É a grande política. A vida é sobre política, né? Como você cumprimenta as pessoas no elevador, como você fala com o seu porteiro, como você se relaciona no trabalho, como você faz o seu trabalho, tudo é sobre política, né? E hoje, como que você olha isso? Você recuperou dessas... Recuperei, porque daí na época topadas? eu engravidei, né? Eu falei, quer saber, eu vou olhar para dentro um pouco, né? Eu tive minha filha e... Maria Manoela. Aí você retoma essa onda de amor e de esperança e de vontade de fazer com que o mundo, né, seja melhor e de que forma você pode contribuir. E aí agora... Antes eu era mais combativa, eu acho, assim, no Amor e Sexo eu era mais pá, olhava na câmera, falava lá dentro. Agora não, você vê que eu tô mais paz e amor. E de boa, e tá curtindo. Tô muito. E eu acho que é isso, é no amor, não adianta a gente sair chutando porta, sabe? Tem que... Mas tem a hora de chutar a porta mesmo, e você chutou muito bem. É que eu acho que tem uma hora também que você não fura mais bolha, você fala só para os seus, entende? E tem uma hora também que você tem que conseguir furar a bolha, sabe? No próximo bloco, nós vamos viajar pelo Rio Grande do Sul. Nós vamos conhecer melhor a origem, a fonte, a longa estrada da Sem Vergonha, comunicadora, empresária, atriz, modelo e mulherão apaixonante. Vocês estão percebendo, Fernanda Lima. Até mais. Um poeta chinês do século XII, Lu Yu, mandou essa. Eles se revoltam, eu fico imóvel. Desejos me atiçam, eu fico imóvel. Ensinam os sábios, eu fico imóvel. Eu só me movo por conta própria. A minha convidada, Fernanda Lima, é uma mulher que se move por conta própria
desde os 14, ou foi antes? Foi ali que você começou a se mover já? Foi. Que precoce, hein? Que danada, hein? Eu queria me mover mesmo. Literalmente? Literalmente. Sair mesmo? Queria. De casa, do Rio Grande, para o planeta Terra. Eu tinha essa fome. E você foi, né? Você foi modelar. Eu tive uma oportunidade que nem era para mim, era para minha vizinha, mas no fim acabou pingando em mim. Era para sua vizinha. Era para minha vizinha. Em Porto Alegre. Olha só. Ela me levou para se inscrever num concurso, acabou que os caras me convidaram para participar do concurso, chamei meu pai saiu lá do centro para ir ver o que eu estava aprontando. Me liberou, porque meu pai era atleta de basquete, saiu do Rio, foi parar no Rio Grande do Sul, viajou para Paris jogando basquete e tal, então acho que meu pai tinha também essa coisa, sabe, E aí ele me autorizou. E você foi para onde? Eu vim primeiro para São Paulo. De São Paulo eu fui para o Japão, do Japão para Milão, depois voltei para São Paulo e apaixonada, até hoje estou aqui, apaixonada por essa cidade. A sua infância em Porto Alegre foi de princesinha? Maloqueira, praia, surfista. E quando criança tinha coisa de sítio, muitos homens, muitos primos, muitos primos, mais primos do que primas, então sempre foi... Da confusão, lá no meio da galera. Um tomboyzinho, assim. Tomboyzinho. Qual que é a sua memória mais antiga? Eu acho que é da praia, assim, da época da praia. A gente chamava veraneio, né? Janeiro, fevereiro, março. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Na época não tinha aula, né? Um tempão, né? Tempão. E nessa época, assim, era bicicleta para cima e para baixo, e vizinhos, e bagunça, e ficando adolescente, primeiras baladinhas, sabe? Primeira ficada, família, minha família ali sempre muito presente, sabe? Música, alegria, minha mãe tocava, cantava. Meu pai um pouco mais provedor, assim, aí meus pais se separaram, aquela dor da adolescência, da separação deles. Como que a moleca virou essa modelo, empresária, segura, que encara qualquer assunto? Eu acho que assim, o meu pai, ele me preparou bastante assim para esse lugar assim do vai, sabe? Meu pai era um cara diferenciado nesse sentido. Tá aí, ele nunca me criou para ser uma mulherzinha, sabe? Ele te deu segurança. Quietinha. Ele me deu segurança, ele me exaltava muito, sabe? Mesmo quando não era real, sabe? Ele me exaltava, ele dizia que eu era capaz, que eu era maravilhosa, que eu era espetacular. Meu pai era um cara muito debochado, assim, muito sensível. E eu acho que ele me ajudou muito a criar uma autoestima, sabe? Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu não era uma modelo como as outras, assim, eu não tinha 1,80 m, não era magérrima, eu não era aquele estereótipo da gaúcha loira, de cabelo comprido, olho azul, entendeu? Então não estava num lugar confortável, assim, eu tive que realmente cavar, assim. Sim, a sua identidade, né? Mas eu queria mesmo era viajar, sabe? Eu queria era conhecer o Japão, eu queria falar italiano, eu queria falar inglês, queria andar pelas ruas, sabe? Sem era nem beira, eu queria desbravar o mundo e usei a profissão para me proporcionar isso. Eu saí devendo de todos os países, porque eles pagavam um adiantamento, você tinha que trabalhar para pegar. Muitas vezes eu não conseguia trabalhar, porque não tinha altura suficiente, né? Então eu saía devendo às agências, depois tinha que trabalhar aqui para pagar lá. Aí no Brasil, quando eu voltei de viagem, começou, voltou de Milão, grandes coisas, não tinha feito nada demais, só tinha voltado de Milão e comecei a pegar bastante trabalho, porque eu tinha ido viajar. E comecei a pegar muita publicidade, que tinha texto. E aí eu vi que tinha um lugar ali. O bichinho te pegou. No vídeo, mais do que na foto. Sim. Eu era aprovada nos testes. Sei. E aí eu fui fazendo amizade, sabe, com pessoas do cinema, da publicidade. Fernando Meirelles me deu muita oportunidade. Passava, assim, meses dentro da O2, fazendo publicidade, virando noite.
E eu acho que eu tinha uma disponibilidade, porque eu queria muito vencer e não voltar para Porto Alegre, então não tinha tempo feio, sabe? Sim. Uma vez eu me cortei num trabalho, até era com o Fernando. E fui para o hospital, tomei um monte de ponto e voltei para o trabalho, continuei filmando. Então, eu acho que isso foi me dando credibilidade. Você é modelo. Sou. Como assim? Ué, modelo. Sou Fernanda Lima, modelo. Pô, sacanagem. O que foi? Você era a minha melhor cantada, pô. Você estragou tudo. Desculpa. Daqui a pouco eu lembro que uma vez eu fiz uma revista, acho que foi uma trip, não me lembro bem, que eu falei assim, eu quero falar, não aguento mais posar, quero falar. Sim. E logo me chamaram para a MTV e aí começou. Não, e aí foi incrível, porque tem tudo a ver com o que a gente já falou aqui, né? O Fica Comigo, que é eu posso chamar uma espécie de um Tinder além, assim, né? Não é? Tá fofo, né? Agora, o pior de tudo foi a vez que a interessada escolhida para o beijo final virou pro cara e falou que não queria ser beijada em rede nacional. Vamos lembrar esse momento. Tá aqui o Saulo. A Tiara tá bem na tua frente. Pera. Vire-se de costas, Tiara. Como não? Modelo, atriz, apresentadora, empresária, mulherão da porra. Qual dessas fantasias tiveste melhor? Modelo, atriz. Atriz eu nem me considero. Modelo, atriz, empresária, mulherão. Eu gosto de mulherão da porra, eu gosto. Essa Acho divertido. Essa é inegável. É divertido. Né? Essa tá na cara. É que esse título é do meu marido, né? O Homão da Porra. Mas a gente tira emprestado. dele e dá pra você. Não. Perguntas. Fabiano Alves. Recomende algo para ler. Vale quadrinhos. Olha, lá no último episódio do Sem Vergonha, Masculinidades, tem uma bibliografia, não só com livros, mas com vídeos, podcasts, chama Bibliografia Emocional. Ali estão todas as dicas, esse documentário que eu te falei, The Mask You Live, tem documentários brasileiros, tem livros, tem podcasts, tem muita coisa legal. Carol Machado, como você lida com o assédio das mulheres com o seu marido? Com humor. Com humor. Que mentira! Eu não sou ciumenta. Se eu for ciumenta, o quê? Eu nem acordo. Nem acordo. Nem saio de casa. Mas não tem um porrete escondido? Não tem. Assim, eu acho que a gente já passou na nossa juventude por grandes desafios. Imagino. E estamos aqui. É uma nova fase, mais madura, em que os dois sabem os riscos que a gente tem, né? Então, a gente não quer botar em risco tudo que a gente construiu e o que a gente ainda tem para fazer. Então, a gente se respeita, né? Eu não fico querendo saber nada e espero não saber. Eu acrescentaria, assim, como você lida com o assédio dos homens também. Se eu ver uma cena, né, sei lá, se eu ver o Rodrigo paquerando alguém, é claro que eu vou ter ciúmes, é claro que eu vou me sentir insegura. E isso todos nós estamos sujeitos. Mas a gente não faz esse tipo de jogo porque ele é muito perigoso, né? Então a gente se respeita agora. Né, para quem ele olha na rua, isso não é da minha conta. Não tenho esse controle, nem devo ter, né? Nem devo ter. Controle é uma palavra péssima. Que não, eu acho que não é que ela é péssima, ela não existe. Exato. Né? Tem muita gente que tem a ilusão do controle. Exato. E perde uma vida a dois maravilhosa. Exato. Né? Eu vi um meme, a gente está ficando que nem adolescente, né? Trechos de memes. Eu vi um maravilhoso, o cara então, uma mulher e um homem no elevador. E aí entra uma gostosa, assim, no elevador, o cara fica olhando, assim, e a mulher que dá do lado pega e dá um soco nele. Como que você olha para ele? Daí ele fala, por quê? Daí ela, como é que você olha para essa mulher assim? Daí ele fala, mas eu nem te conheço. Aí ela, que é uma ciumenta convicta. Uma ciumenta praticante, né?
Meu amor, que saudade. Roberto, quem é Lígia? Quê? Quem é Lígia, Roberto? Que Lígia? Não tenta ganhar tempo, Roberto. Quem é Lígia? Eu não... O que tá acontecendo? Roberto! Eu não te perguntei a fórmula de Bhaskara. Eu tô perguntando quem é Lígia? Eu não sei! Como que você quer ser lembrada? Ai, como alguém que tocou na emoção de algumas pessoas, que mexeu com sentimentos, com pontos de vista. Muita ousadia, né? Não, é ambição isso, não é ousadia. E ousadia é muito bom também, né? E emoção é uma coisa... Nossa! Eu gosto muito, assim, no meu trabalho, colocar emoção, sabe? Eu acho que assim a gente chega nas pessoas de verdade, né? Tem uma descrição lá, pessoal, no Sem Vergonha, que eu recomendo a todos, com muitas temporadas, inclusive falando desse momento conturbado que nós vivemos hoje no mundo. Ela se apresenta assim: esta mulher de meia idade que vos fala. Olha, gente, eu nem lembro Tá escrito o que eu lá, mesma escrevi. na descrição. Essa temporada, essa última agora, é sobre sentir. Tá? Sentir. E o primeiro episódio eu falo sobre, o título é Caos. Então eu começo falando, e aí, tá tudo bem? Não, né? Não tá tudo bem. Então eu começo a descrever tudo que a gente poderia estar vivendo como sociedade, como planeta. E, de fato, o que está acontecendo, por conta de todo um histórico, no Brasil principalmente, de desigualdade social, né? De toda a nossa história, de como a gente está realmente adoecendo emocionalmente. E curar emocionalmente, curar a nossa cabeça, passa por cuidar do nosso corpo, da nossa casa. Então, tem toda uma conversa sobre cuidados com a gente, para a gente não enlouquecer, para os nossos filhos não adoecerem. Porque assim, mãe, o que está acontecendo com o mundo? Tipo assim, como é que você lida com uma pergunta dessa? Como não ficar anestesiado? Né? Exatamente. Você ouviu? Não. Você ouviu? Não ouvi, mas o recado é perfeito. Sobre isso. Porque o Krenak, que teve aí, ele falou de que a maioria das pessoas vivem como zumbis, ele falou. Exato. Né? Que não sentem, eles estão ali. Muita medicação e muito rápido. E que evita, né, o sentir. A gente não chora, Marcelo. A gente não se permite chorar. Oh, meu Deus. Você perde um ente querido, você não tem tempo de viver o luto. Porque alguma coisa logo vai te chamar para outra coisa. Como praticar o sentir? Eu acho que existem muitas formas. Eu acho que primeiro a gente precisa silenciar. Precisa parar um pouco de falar tanto, ouvir mais. Pelo menos é o que eu faço, né? Assim, a gente precisa ter momentos de silêncio total, sem tela, sem TV, sem, sabe? Nem que para isso precisa acordar mais cedo ou no meio da noite. A gente precisa respirar, a gente precisa sonhar, a gente precisa olhar para os... Não sonhar com o futuro, sonhar à noite. À noite. Quando a gente não sonha à noite, como diz o Siddhartha Ribeiro muito bem, a gente está anestesiado. Você anota? Eu tenho um sonhário. Você tem o diáriozinho dos sonhos? Sonhário, tem. Porque quanto mais você... Tem no meu celular, eu anoto nas minhas notas. Olha só. E se não anota, meia hora depois você já esqueceu. Já esqueceu. Então a gente tem que se permitir sonhar, olhar para os nossos sonhos, acreditar nos nossos sonhos, cuidar do nosso sono. A gente precisa dormir, gente, né? Que intensivão, hein, turma? A gente precisa se conhecer, né? Porque às vezes a gente acha que, eu sou assim, eu sou assado, sou assim. Mas quando a gente vai olhar mesmo, lá no fundo... Ai, só faltou agora você me responder uma coisa mais simples, Fernanda Lima. O que é a vida? Ai, que lindo. Ai, o Abujamra, né, Marcelo? O que é a vida? A vida é... Puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Para vir com uma resposta melhor. Eu acho que a vida é um turbilhão de emoções. Nunca um momento de sossego, né? A vida é um rolo compressor. E a gente tem que saber viver. A gente precisa saber viver.
Nada tem o menor sentido, Marcelo. Isso aqui não tem o menor sentido. Agora que eu tô percebendo. Por que a gente tá correndo pra lá e pra cá? Que maravilha. Gente louca, né? Eu vou dizer o que eu tô sentindo. Tá. Fogátil. Agora eu aprendi, agora vocês me aguentem. Fogátil, eu aprendi com a minha amiga que é um... O que a gente vai fazer com esse calor, hein? Piscina. Piscina. Ventilador. Ventilador. Sorvete. Sorvete. Linda. Floresta. Floresta. Natureza. Conversas. Quer falar mais alguma coisa? Não quero falar mais nada. Eu tô achando que falei demais já. Falei muito. Tchau, gente.